Vamos falar sobre a avaliação de desempenho. Todo colaborador precisa ter uma avaliação de desempenho para chamar de sua. A avaliação de desempenho, aproveitando que eu comecei com essa piada, ela é uma ferramenta de desenvolvimento de competências desse colaborador, tá? O líder usa a avaliação de desempenho para direcionar melhor a equipe, para mostrar para essa equipe, através de exemplos práticos, através de evidências do dia a dia, quais são as competências que essa pessoa, né? A avaliação de desempenho é sempre usada em conversas individuais. Então, quais são as competências que essa pessoa precisa desenvolver? A sua empresa pode já ter um formato de avaliação de desempenho, tem muitas ferramentas, sistemas que fazem as empresas desenvolvem a sua própria, tá? E eu não tô aqui para falar sobre um único formato de avaliação de desempenho correto. Eu estou aqui para te ajudar a entender a importância de usar a avaliação de desempenho justamente como um suporte, uma ferramenta que te ajuda no desenvolvimento dos comportamentos, das competências da sua equipe. E, principalmente, para te ajudar, caso você ainda não tenha nenhuma avaliação de desempenho oficial na sua equipe ou na sua empresa, você pode criar a sua a partir do que eu vou falar aqui, tá? Então, toda avaliação de desempenho, ela deve ser elaborada em conjunto com o líder. Se a sua empresa já tem RH, é uma empresa já um pouquinho maior e tem responsáveis pelo RH, é responsabilidade do RH fazer a elaboração dessas competências e dessa ferramenta oficial de avaliação de desempenho, tá? Só que eu sempre recomendo que isso seja, apesar de ser responsabilidade do RH, que seja feito em conjunto com os líderes, em conjunto com os gestores daquela equipe, tá? Por quê? Porque na avaliação de desempenho, eu gosto de inserir sempre 3 grupos de competências. Primeiro, competências técnicas, e é aí que muda, né? Entende? O formulário de avaliação de desempenho, ele vai mudar para cada área, para cada grau de senioridade dos colaboradores da sua empresa, tá? Não precisa ser um diferente para cada pessoa, mas um para cada cargo, um para cada função diferente ali e setor principalmente, tá? Então, as competências técnicas, elas vão ser diferentes de acordo com o setor daquele colaborador. É da área de atendimento, é da área comercial, é da área financeira, qual é o setor? Cada setor demanda uma lista aí de competências técnicas e, de novo, de acordo com a senioridade. É um analista? Acabou de entrar na empresa? Já é um cargo mais sênior? Qual é a diferença da competência técnica de um analista para um sênior nesse setor aqui? Por isso que a gente precisa envolver os líderes, né? Fazer uma conversa aí, um aprofundamento com os líderes para elaborar a avaliação de desempenho mais adequada, tá? E até, se você é do RH e está me ouvindo, é estratégico que você envolva os líderes na elaboração dessa avaliação de desempenho, até para que eles comprem mais essa ferramenta, levem mais a sério, porque eu sei que é uma grande dificuldade, os líderes não levam a sério essa ferramenta ou levam só como uma formalidade, e a avaliação de desempenho não é para ser só uma formalidade que o RH está pedindo, ela é sim uma grande ferramenta que esclarece, que alinha expectativas e que alinha objetivos e direciona o colaborador aí para o seu desenvolvimento, tá? Então, voltando para os 3 grupos de competências que temos que ter ali na avaliação de desempenho. Competências técnicas, de acordo com cada profissional e setor. Competências comportamentais também mudam de acordo com cada profissional e setor. E aqui, nessas competências comportamentais, eu gosto de trabalhar uma mistura de competências básicas, então comunicação. Comunicação uma boa comunicação é necessária em qualquer função que estejamos. E competências específicas comportamentais, né? Específicas para aquele setor. Por exemplo, criatividade na área de marketing. Você não precisa tanto de criatividade no setor financeiro. Claro que a gente sempre precisa de resolução de problemas, né? Mas quais são as competências que são cruciais, fundamentais para aquele setor, para aquele profissional naquele setor, tá? E o terceiro grupo de competências são as competências culturais. Então, quais comportamentos eu preciso ver, e aí sim isso pode ser o mesmo para todos os colaboradores da empresa, independente do cargo, se é líder, se não é líder. Mas quais são as competências fundamentais alinhadas com os meus valores aqui da empresa e que eu preciso ver em todos os colaboradores? Espírito de equipe, por exemplo, resolução de problema faz parte da nossa cultura. A gente aqui é uma equipe que tem 2 soluções para cada problema, então eu também coloco essas competências, e aí é um número menor,
tá? Pode ser 3, de repente, no máximo 4, mas são as mesmas para a equipe inteira e estão muito direcionadas para a cultura. O que a cultura da sua empresa pede e precisa, que comportamento é enaltecido ali. E ali a gente também usa a avaliação de desempenho para direcionar essa pessoa, para que ela mesma saiba o quanto ela está alinhada ou não e como ela pode melhorar com aquilo. Faz sentido? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu me programei para essa aula. Sim, exatamente, tá? Então, lembre de a sua avaliação de competência, de desempenho, tem que ter esses 3 grupos de competências: técnicas, comportamentais e culturais. E é legal, é importante que você envolva os líderes dos setores, faça uma revisão. Se hoje você já tem essa avaliação, se você é líder e está me assistindo, revise a avaliação de competências da sua empresa, se ela já estiver pronta, leve sugestões para o seu RH ou você mesmo faça seus ajustes. Se você é RH e está me assistindo, envolva os líderes aí num processo de revisão e, principalmente, entenda que a avaliação de desempenho é uma ferramenta que deve ser usada em conjunto com algum feedback formal, estruturado, tá? Que a gente dá para nossa equipe. Eu falei aqui nas aulas anteriores sobre isso. E ela serve para ter uma continuidade. Não é algo pontual. Eu gosto de trabalhar com a avaliação de desempenho, geralmente a cada 6 meses, menos que isso é um tempo muito curto para eu conseguir realmente, né, gerar ali mudanças significativas no comportamento da pessoa, mas a cada 6 meses eu faço, eu renovo, eu reciclo, eu não faço a avaliação e deixo na gaveta e nunca mais vejo, eu retomo ela para justamente usar aí essa ferramenta como um processo contínuo de desenvolvimento. Tá? Tem muitas empresas que se embasam na avaliação de desempenho até para dar promoções para as equipes ou, de repente, demissões, né? A terceira avaliação que a gente está falando sobre a mesma competência, a pessoa não melhora, você vai ter ali também, né, mais embasamento para poder tomar essa decisão, tá? Então ela é uma ferramenta que ajuda muito na gestão de comportamentos e principalmente no direcionamento ali do crescimento do colaborador. Combinado? Nos vemos na próxima aula.